Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E nessa segunda-feira meio parada, né? O Santos está de folga. Se eu não estou enganado, inclusive, o Santos está de folga até quarta-feira. Se representa só na quarta. Amanhã tem a apresentação do Gustavo Cabageiro, que já até estreou, né? Mas segunda-feira meio parada. Aliás, até acabei de ver uma entrevista aí, parece que o Mike falou com o GE, né? Antes de chegar também, já falando que escolheu por conta do Neymar. Ou seja, parado, né? Tivemos grandes notícias nessa segunda-feira. E eu já soltei até hoje um vídeo de manhã, se você não viu, o jogo de base, né? A terceira edição, né, o terceiro episódio, pronto. Falando sobre Marcelo, que é zagueiro do Sub-14, joga muitas vezes no Sub-15, que é muito bom jogador. E, enfim, eu falei, bom, fazer mais um videozinho hoje. E esse até, eu já tava com a ideia de fazer isso, mas eu não gosto muito e eu já vou explicar o porquê. Mas até aí hoje citaram na live do trio, eu falei, então vou fazer lá no canal depois. A gente vai debater na live também em outros dias, né? Mas antes eu peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante mesmo, ajuda bastante a gente. Você não viu algum vídeo aí por esses dias? Mike mesmo, por exemplo, foi um vídeo que não rodou muito, não sei porquê, não chegou, não entregou tanto, né? Como normalmente entrega, vídeo de contratação especialmente, né? Mas eu fiz aqui, tá na sexta-feira já, o Santos contrata Mike. Tem vídeo de base, tem vídeo também sobre o profissional, claro, que é o foco principal. Mas enfim, tem muita coisa aí. Se você puder dar essa moral. É isso. Deixa o like, se inscreve. Se quiser se tornar membro e puder, beleza. Se não, tá tudo certo também. Mas pelo menos o likezão aí e a sua inscrição. Bom, agora sobre o vídeo, eu até vou explicar, né? Por que eu não gosto de fazer muito esse tipo de vídeo? Porque às vezes a gente tem ideias e explica e tenta mostrar, mas, tipo, sabe que o técnico não vai fazer, e não que tenha que fazer porque eu falei ou fulano falou, não é isso. Mas é que, tipo, a gente às vezes parece que eu me sinto debatendo uma coisa meio fantasiosa. Então, tipo, às vezes acho que não vale a pena fazer. Mas como é mais num intuito também de brincadeira, de só. Brincadeira com um fundinho de verdade, mas mostrar aí que tem alternativa sim, que é a gente colocar aqui nesse vídeo alternativas que o Kleber Xavier poderia fazer, né? Ou se o Kleber for demitido, eu acho que não vai, né? Pelo menos por enquanto. Mas que com as peças que o Santos tem no elenco atualmente, dava para mudar se você quisesse fazer de uma outra forma, atuar de uma outra forma, enfim. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu até separo um campinho, vocês vão ver mudanças, movimentações, tá? Não estranhem, e eu vou tentar explicar todas dentro de um limite ali de coerência que eu acho que dá para ter. Bom, primeiro campinho, você já pode estranhar, mas é que está em fase defensiva, né? Eu coloquei aqui algo que eu poderia imaginar o Santos fazendo. Inclusive, a fase defensiva, às vezes, é um grande problema, enquanto eu fui pensando as alternativas. Por exemplo, esse time aqui, o Santos marcaria com 5 jogadores, mais ou menos igual marcou no último jogo, depois da expulsão, né? O que não é normal muito, não é a linha de trabalho muito do Kleber e da comissão técnica dele. Então, até por isso eu tentei evitar, mas eu falei, eu acho interessante, vou colocar. E o time seria. Bom, eu deveria ter começado com ele atacando, né? Mas tudo bem. O time seria Brazão, Mike, João Basso, Rincon, Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, Bom Tempo, Roleiser, Neymar e David Washington, ou Luca Meireles, barra Tiquinho. Coloquei o David porque vem sendo o titular, né? E o time defenderia no 5-3-2, e aí até é uma das fraquezas. Vou começar falando que uma das fraquezas para mim seria esse lado direito. Quem iria marcar aqui? Claro que com uma linha com 5 defensores, em teoria, seu time está mais protegido, mas mesmo assim você exigiria do Roleiser fazer essa dobra pelo lado, assim como o Bom Tempo pelo lado esquerdo. E muitas das vezes o rival tem 4, 5 jogadores por dentro, né? Então você se assusta um pouquinho de ver só 3 por aqui. Mas a teoria era essa. E atacando, não se incomodem que eu vou ir mexendo aqui, tá? Sem problema. Atacando seria mais ou menos um 3-4-2-1, que é mais ou menos nessa pegada aqui. Você tendo 2 jogadores livres, mas próximos do centroavante, né, mas por trás dele, Neymar e Roleiser. Para mim, você aproveita a melhor característica dos dois, né? Da visão de jogo, especialmente do Roleiser, para ele não ficar tão preso aqui na ponta, né? Você tem uns caras por dentro, 2 jogadores muito inteligentes, né? Neymar e Roleiser, para se entender. Os 2 volantes aqui, claro, o Zé sendo esse cara mais preso, Bom Tempo um pouco mais livre, né? Mas tendo também o papel de marcação. Pelas alas,
dois laterais que têm qualidade para chegar à frente, né? Souza e Mike, e também para defender. Claro que o Mike, fisicamente, a gente ainda tem aquelas dúvidas, né? Eu já estou contando porque, assim, ele vai fazer exames amanhã, terça-feira, segundo que foi apurado. Dá tempo de fazer exame, entrar no bid e jogar, né? Porque ele estava jogando pelo Palmeiras, então tá em forma, imagino eu, né? Não é igual o caso do Ilharão, que eu não coloquei justamente por isso, tá? Aí imaginei o trio de zaga aqui, que atualmente vem atuando. Eu falar atualmente vem atuando é complicado. Atualmente vem sendo titular João Basso e Luan Pérez, e o Rincon como essa alternativa, até para de repente, quando tiver a bola, você ter um cara um pouco mais livre aqui. E pelo amor de Deus, eu vou até falar uma coisa agora, só fui mexer no PC aqui, por isso que eu bati na tela. Vou falar uma coisa, mas não comparem qualidade, tá? Por exemplo, o Manchester United joga mais ou menos assim, para falar no time atual. Para falar um time antigo, a seleção brasileira do Penta jogou assim, com três zagueiros. O Edmilson era o cara mais livre, né? Quando tinha a bola, um volante, virava quase um volante. Ainda tinha o Gilberto Silva e o Kleberson, né, por aqui, e justamente assim, o Gilberto Silva um cara mais preso, o Kleberson mais livre. Roberto Carlos e Cafu. De novo, pelo amor de Deus, eu não estou comparando a qualidade, é só a movimentação mais ou menos. E na frente tinha Ronaldinho e Rivaldo como esses caras que não eram atacantes, né, mas também não eram meio armadores necessariamente. Então, a ideia dessa formação seria mais ou menos isso: você ter jogadores abastecendo o centroavante, mas que também tivessem capacidade de finalizar se assim precisassem, e uma linha defensiva mais reforçada na hora de marcar. Uma outra ideia, essa eu acho que mais na linha de trabalho do Kleber e da comissão, seria jogar no 4-3-2-1, que seriam uma linha defensiva igual a outra, né? Com Mike, Souza, Basso e Luan Pérez na zaga. Obviamente o Brasão é o goleiro em todas essas, né? Aí por dentro, um meio de campo mais preenchido, né? Com Rincon, Zé Rafael, Bom Tempo, Neymar e Roleze na mesma função da anterior e David Washington na frente. A grande questão para mim aqui é: se você precisa marcar os lados, você teria, na hora de defender, mais ou menos o mesmo problema. Porque aqui tudo bem, o Bom Tempo vai ter capacidade para fazer essa cobertura do lado esquerdo. O problema é que o Rolês precisaria se sacrificar bastante, digamos assim. E não dá para você cogitar a possibilidade de você ter o Bom Tempo invertendo o lado na hora de defender, e vindo para a direita e o Rolês para a esquerda. Não dá, é inviável pensando na movimentação dele mesmo, né? Ele se desgastaria muito fazendo isso. Então, eu acho que na fase defensiva seria isso, mas teria o mesmo problema que a outra. Esse lado aqui, eu ficaria com receio para saber como seria a cobertura, né? Com o Roller fechando o lado direito. E atacando, voltando, né, as peças, você teria mais gente por dentro. Não que o Zé também seja uma boa ideia colocar ele como esse jogador mais livre, eu não acho. Mas aí talvez de repente você poderia aprender, deixar ele mais preso mesmo, justamente para dar mais essa liberdade para o Mike subir, e aí o próprio Zé fazer cobertura, questão de contra-ataques, por exemplo, e tal. Não acho uma ideia ruim, não. Mas foi, eu digo, até falei mais na linha da comissão técnica atual, pensando em jogar com uma linha defensiva com 4 jogadores, né, e tudo mais, porque de todas que eu vou colocar aqui, eu acho muito difícil eles abrirem mão de jogar com pontas, ou pelo menos jogadores abertos, que não sejam pontas tipo o Barreal, né? Joga aberto pela direita, nos últimos jogos não foi, né? Nos últimos dois, mas eu acho muito difícil, assim como eu acho muito difícil o Guilherme sair do time, por exemplo. Uma outra coisa até, vocês podem perceber que eu raramente vou trocar aqui Souza e Mike, porque eu acho que vão ser os melhores laterais à disposição. Não vejo o Igor Vinícius ganhar a vaga, a não ser que o Cleber Xavier prefira voltar e improvisar o Escobar em alguns momentos, que eu acho difícil também. Tendo Mike e Igor Vinícius à disposição. E o Sherman, né? Mas acho que ele não conta mais com o Sherman, sei lá também. E aí, outra que eu tentei, eu acho essa bem mais difícil, porque na hora de atacar, você teria que fazer compensações, né? Por exemplo, se a gente pensa em o Santos atacando assim, quase o 4-4-2, né, mas a moda antiga, com 2 meias, ainda coloquei o Guilherme como segundo atacante aqui. O Guilherme, acredito que o Guilherme vai estar à disposição para o jogo contra o Juventude, né? Não parecia uma lesão tão grave aquela. E aí, na hora de atacar, você teria que ter a compensação de justamente os seus alas fazendo o lado do campo, o Souza, tanto o Souza quanto o Mike. E aí eu volto a fazer mesmo questionamento da cobertura que eu falei. Aqui, por exemplo, o Zé vai ser esse cara, quando o Mike subir, ele cobrir as subidas do Mike? Pode ser, não sei.
mas aqui seria um pouquinho difícil, porque se você faz do outro lado, o Bom Tempo precisaria cobrir mais espaço ainda, ou se limitar ele a não subir tanto, porque eu acho que aí é uma besteira, né? Mas, a não ser que também você pense em outra forma de atacar, igual, como eu disse, eu vou mexendo aqui ao vivo, não tem problema, não é ao vivo, mas vocês entenderam. Quando sobe os dois alas, vamos supor, para atacar a última linha, aí você teria que ter o Zé, o Bom Tempo, fechando aqui, porque obviamente não tem como defender só com os dois zagueiros e todo mundo tendo liberdade, né? Não é assim que funciona muito bem. E nem quando a equipe atacava em alguns momentos com 3-2-5, né? Ignora aqui os nomes do Bom Tempo do Rolê, poderia ser qualquer outro aqui. Quando acontecia isso, de 3-2-5, sempre tinha justamente esse cara sendo o terceiro aqui para fechar. Às vezes o Rincon, às vezes o Escobar. Eu acho difícil que o Zé para fazer esse papel. Então, por isso que essa formação eu já acho um pouquinho mais complicada. Lembrando mais uma vez que eu falei no começo do vídeo, estou colocando o David porque é o que tem sido utilizado, né? Se você quiser colocar o Luca, eu particularmente hoje, já falei até desde antes do jogo contra o Mirassol. Não, do jogo contra o. Não, acho que foi contra o jogo do Mirassol, que eu até falei. Eu acho que para mim era um jogo que entrava, deveria entrar com o Luca. Contra o Inter, era o ideal, inclusive, mas tudo bem. Tô deixando o David porque vem sendo mais utilizado. Essa é a última que eu vou tentar, né? E deixaria com o momento aqui com a bola, né? Seria o Arão fazendo essa primeira construção, né? Já fez isso no Panathinaikos e tal. Como são alas com características de jogo ofensivo muito fortes, né? Deixaria a cargo do Souza e do Mike essas laterais, né? Se alargar o campo. E aí, com isso, o Roleiser vem por dentro, aproxima do Neymar, capacidade de criação, oportunidade também de finalizar o gol, né? Jogando por dentro, onde ele tem ido melhor. O Mike pela direita. O Bom Tempo sairia da esquerda para segurar mais junto ao Zé, fazer essa primeira transição aqui também, ele com essa capacidade de condução que ele tem, o Zé sendo o cara mais preso. Acho que o time atacaria dessa forma, conseguiria ter qualidade para criar, para gerar volume de jogo mesmo. E aí, na hora de defender, da mesma forma padrão, com o Roleiser pelo lado direito, os dois volantes por dentro, Bom Tempo mais livre pela esquerda, Neymar e David com menos carga de marcação, né? Apesar de que, até falei, até usei exemplos, né, contra o Flamengo, os dois foram bem importantes ali, especialmente o Neymar e tal, mas seria mais ou menos assim. Uma extra também, que se o Kleber resolver voltar a utilizar a formação sem centroavante, por que não atuar dessa forma com Arão e Zé Rafael, ou aqui poderia ser o próprio Gabriel Bontempo? Só que eu imagino que no momento defensivo ele não gostaria da situação aqui. Eu vou já explicar já já. Então, Bontempo pelo lado direito, ele já jogou várias vezes aberto pela direita, inclusive estreia no profissional assim, né? O estreia não, faz o primeiro gol dele no profissional, pelo menos assim, contra o São Paulo e tal. Não lembro se foi a estreia dele aquele jogo. Mas poderia ser aqui, você teria a mesma situação do Neymar e do Rollizer por dentro. O problema aqui dessa formação, o Barreal pela esquerda, o problema dessa formação é o atacar a área, né? A gente teve esse problema contra o Botafogo, contra o Mirassol, faltou isso, mesmo do Botafogo que a gente foi bem, né? E aí eu até penso, você poderia trocar o Barreal pelo Guilherme, que em teoria tem essa capacidade, apesar de não estar numa grande fase, mas, enfim, aí são escolhas mesmo. E no momento defensivo, os dois volantes por dentro, os dois abertos, perdão, aqui pelos lados, Neymar e Rolizer mais livres à frente. Acho que é uma alternativa que nem foge muito do que ele mesmo já testou. Acho que é bem válido, inclusive. Nessa aqui, com um bom tempo do lado direito, você tem uma segurança um pouco maior, até pensando no Mike, né? Não sei, eu acho que são opções aí a se testar. Então é isso, pessoal. Como eu disse, o ponto mais do vídeo era mostrar que tem alternativas. Acho que dá para sair um pouquinho da. Eu não queria falar mesmice, porque eu até acho que quando o Kleber tem a sacada de ter um time sem centroavante, é interessante e tal, mas resolveu largar aparentemente isso. Tem coisas a fazer, sabe? Que você poderia tentar sem querer acomodar, por exemplo, tipo, precisa inventar um lateral esquerdo na direita, precisa inventar um, sabe? Não sei, dando um exemplo aqui. Acho que tem como fazer coisas diferentes, não necessariamente elas seriam solução imediata, mas acho que poderiam ter sido testadas. Por exemplo, o Santos teve quase um mês parado, né, gente?
vão lembrar disso. Foram 15 dias de férias, tudo bem. Então, 15 que você poderia ter treinado muita coisa. É um tempo que você não tem todo ano no Campeonato Brasileiro. O Santos teve. O Santos só tem uma competição. Enfim, são coisas aí que não dá para entender muito bem. Mas é isso. Basicamente, eu não acho que vai mudar muita coisa. Eu não acho que. Porque, como eu disse no começo do vídeo, eu me sinto até às vezes falando de coisas fantasiosas, porque a gente fala aqui e tal, mas é muito difícil pensar que o Kleber vai mudar a linha de pensamento dele. Mas, enfim, tá aí. Falem de vocês também aí nos comentários e até a próxima, pessoal. Valeu.